internautas do Donfa News. Eu sou a Andréia das Lojas Benoit e venho trazer uma super promoção para você. Nesse mês de novembro, você faz as suas compras aqui nas Lojas Benoit e ganha na hora uma raspadinha. São mais de 1,5 milhão de prêmios e você pode ganhar na hora. Então corre para Benoit, faz as suas compras e aproveita essa e muitas outras ofertas. Esperamos por você! Olá, estamos começando mais um podcast aqui no Donfa News, o Pode Mais, trazendo toda semana assuntos interessantes para você ficar bem informado e também participar do que acontece na nossa comunidade. O Pode Mais de hoje traz a Raquel Chivinski-Tisca, que é diretora de turismo aqui em Dom Feliciano e vem representando então a prefeitura. Porque hoje nós vamos falar não só de turismo, mas de um evento em específico, que vai ser a primeira jornada espiritual para Lorens, em homenagem aos 150 anos de Francisco Valdomiro Lorens. A gente vai falar quem ele foi, o que ele fez em Dom Feliciano e como que vai ser essa programação que acontece no dia 17 de dezembro desse ano. Tá em cima, então guarda essa data para participar com a gente. E o nosso programa tem o patrocínio de Lojas Benoit Dom Feliciano, onde as melhores condições de pagamento esperam por você, com um ótimo parcelamento, ótimos preços e excelentes opções de presentes para esse fim de ano. Também com a gente, Focus Energia Solar, a solução para você não pagar mais a conta de luz, não se preocupar mais com isso e nesse verão usar e abusar do seu ar-condicionado. Entre em contato com a Focus Energia Solar com os telefones de contato que estão aqui no Donfa News e aproveite os benefícios deste fim de ano. Também com a gente, Ótica Central, quase 2 décadas cuidando da saúde dos seus olhos aqui em Dom Feliciano, pertinho do Banco do Brasil. E você já conhece os benefícios da ozonioterapia? Dá para tirar gordurinha localizada, aquelas linhas de expressão do rosto, diminuir a ansiedade e ainda tem benefícios para a sua saúde. Quer saber mais? Entre em contato com a enfermeira Pamela Eusébio aqui na Galeria Paroquial. E também com a gente Tecmac Mahindra, máquinas que sabem como trabalhar a sua terra. Então, se você está precisando trocar o seu trator ou renovar os seus implementos, aposte em Tecmac Mahindra. Lá em casa tem, a gente usa e aprovou, por isso a gente indica para você. Vamos começando o nosso programa então com esses patrocinadores incríveis que nos ajudam a trazer bons assuntos toda semana e a gente vai falar um pouquinho então sobre a primeira jornada espiritual para Lorens. E a Raquel está aqui representando então a prefeitura, também o departamento de cultura, já que o diretor Érico não pôde vir, está envolvido, fim de ano vai ser bem movimentado. Depois a gente faz um outro programa só falando sobre essas ações que a prefeitura está realizando e que vão ser para o bem comum, né? Muita gente vai poder participar gratuitamente. Então, Raquel, diretora de turismo, conta pra gente como que vai ser essa jornada espiritual. É a primeira vez que Dom Feliciano vê algo parecido, né? Isso mesmo. Oi, Aline. Oi aos internautas. É o primeiro evento, né, da jornada espiritual para Lorens. Ela vai ter início às 10 horas com uma cerimônia, né, no memorial em frente ao cemitério. Com a inauguração da placa que faz reverência a Lorens, né? Vai ser no dia 17 de dezembro, começa às 10 da manhã. Bom, então, lá no memorial vai ter a inauguração de uma nova placa também. Isso, vai ter uma inauguração de uma nova placa que faz referência a Lorens e a sua esposa, Ida Kracheski. Que ela foi uma importante parteira na época, né? Muitos Dom Felicianenses nasceram pelas mãos da esposa de Francisco Valdomiro Lorens, né? Então hoje tem construído lá em frente ao cemitério esse memorial. Sim. E lá estão os restos mortais de Lorens. E na época não foi feita referência para Dona Ida Kracheski, que também está lá. E também a placa que tem lá não coube tudo que Lorens fez por Dom Feliciano. Então, não teria como, né? Não teria como, né? Então vai ser feita uma nova placa que também não tem como contar toda a história, né? Impossível. Impossível. Mas vai fazer uma referência maior a Lorens e também referência a Dona Ida Kracheski, que está
enterrada lá junto com ele e que muita gente não sabe, né? Sim. E após essa cerimônia, nós sairemos em uma caminhada com um trajeto aproximadamente de 800 metros, passando pelas casas onde Lawrence viveu, né? E são todas ali na mesma rua do memorial. Isso, são todas na mesma rua, né? Em cada casa tem uma inauguração de placas, né? O pessoal vai parar, vai fazer reverência, vai ter esse momento espiritual, né? E onde será contada a história também daquela casa onde ele viveu. Em cada casa vai ser contada a história de Lawrence naquele período onde ele viveu ali, né? Às 11 horas, na Casa da Cultura, a gente vai ter a primeira exposição, né? Continua, não tem problema. Vão ter trabalho nesse, Cris. Ai. Onde é que a gente parou? Às 11 horas. Às 11 horas, na Casa de Cultura, a abertura da primeira exposição Dom Feliciano, o Lar de Lawrence, que vai ser ali na Casa da Cultura, né? A gente vai ter a exposição de manuscritos, de objetos e fotos, tudo que foi de Lawrence na época, né? E aqui cabe ressaltar, né, que também vai ser, o primeiro evento, a primeira jornada para Lawrence, para comemorar os 150 anos dele, e é a primeira exposição, né? Já tem uma exposição na Casa da Cultura, onde as pessoas que visitam a Casa da Cultura, eles têm essa história de Lawrence, mas um evento destinado para Lawrence, né, numa exposição é a primeira vez que vai ter. E que reúna diferentes objetos, porque no museu, existe uma exposição permanente em quadros, né, que foi feito pela então diretora da época, Luciana Novinsky, vou mandar um abraço para você, Lu. Beijo, Lu. Que é uma grande estudiosa da história de Lawrence. Eu sou encantada por ela quando ela fala de Lawrence, né, porque são tão poucas as pessoas que eu vejo falar sobre a história de Lawrence, né? Sobre essa parte da espiritualidade. E ela, quando fala, ela fala, né, com propriedade, com propriedade, né, do que ela tá falando, e ela conhece tudo sobre a história de Lawrence. Então é encantadora. Eu adoro a Lu, né? Então... E foi tão importante o papel da Lu enquanto diretora de cultura na época, que os restos mortais de Lawrence não estavam em Dom Feliciano. Sim. Né? Porque no fim da sua vida, ele já velhinho, foi para Porto Alegre, né? Onde já estavam seus filhos, e faleceu por lá. Também faleceu a Dona Ida, e ambos foram enterrados em Porto Alegre. E a Lu, quando era diretora, ela disse, não, mas se a história de Lawrence está em Dom Feliciano, vamos trazer ele pra cá. Sim, eu lembro que na época ela fez todo um movimento, né? Fez também um evento para quando eles trouxeram os restos mortais de Lawrence. E aí foi uma grande mobilização, né? Porque foi feito um projeto, foi construído um memorial, foi pedida autorização para a família, foi convidada o pessoal do consulado tcheco, tanto no Brasil quanto na Tchecoslováquia, porque Lawrence veio da Tchecoslováquia, né? E na inauguração do memorial vieram pessoas do consulado tcheco, tanto do Brasil quanto da Tchecoslováquia, participar desse evento, né? Então teve todo um trâmite de trazer os restos mortais, de inaugurar esse memorial, e acredito que dali em diante Dom Feliciano começou a conhecer mais a história, valorizar mais e falar mais sobre. E depois, né, depois dessa exposição, que vai estar ali na Casa de Cultura durante o dia todo, né, no dia 17, a gente dá uma pausa, né, e retorna às 14 horas, né, com depoimentos e palestras, né. A gente vai ter em torno de 6 palestrantes falando sobre a história de Lawrence, por isso que é importante, né, a gente convidar as pessoas para virem participar, estender esse convite às pessoas que são, né, espíritas, que gostam, que vivem isso, né? Nesse dia vai ser um dia de muita luz pra gente, eu particularmente, né? E lembrando que não é um evento fechado, é um evento aberto, né? Independente da religião, da crença, ele é destinado pra fé, né? Pra fé, né? E também a gente vai ter o depoimento dos familiares, né? E pessoas que tiveram esse contato com Lawrence enquanto ele viveu. Inclusive, tem ex-alunos de Lawrence que estão vivos e que vão dar esse depoimento tão legal. E aqui, quando a Raquel fala da exposição Dom Feliciano Lar de Lawrence,
a gente quer fazer um chamamento também, né? A gente tem já bastante coisa para colocar na exposição, né? Mas se você conhece alguém que tenha tido contato com Lawrence, tenha conhecido ele, tenha sido aluno, tenha, né, seja parente e tem algo que possa acrescentar nessa exposição, um objeto, uma roupa, um documento, uma foto, uma carta, qualquer né? Qualquer coisa que seja, né, dele e que possa nos ajudar nessa exposição, a gente fica muito agradecido, né? Porque quanto mais objetos a gente tiver, né? Porque no momento em que tu começa a falar sobre ele, tu quer ficar aprofundado na história dele, como é que foi e tudo, né? E tudo é novidade. Cada vez que tu conversa com uma pessoa, tem algo novo pra contar. Alguma coisa que aconteceu, que ele curou, né? Que ele fez, ele tinha a homeopatia, né? Que ele fazia. Então, quando escuto relatos das pessoas, é de ficar encantado, né? Então, por isso a gente faz esse chamamento, né? Para que as pessoas também contribuam com essa exposição. E essa exposição não vai ficar só no dia do evento, ela vai ficar aberta depois também para o pessoal poder participar, poder ver, visitar. Né? Mas a gente então tá nessa batalha para conseguir material até lá. E a nossa praça já está sendo organizada, né, para o Natal. E esse evento ficou muito bom, né, nessa época, porque a gente vai ter as pessoas que vão estar visitando e também já podem fazer parte do nosso evento no dia 17, ou pessoas que vão visitar Dom Feliciano que podem vir, né? Isso aí. E até aproveitando aqui, a gente tá falando da programação, ela teve uma alteração. A primeira vez que a gente divulgou o evento, ele aconteceria até o CTG, essa caminhada, né? Então seria um trajeto mais longo, é verão, é mais calor. Então a gente acabou adaptando essa semana, a gente fez uma nova reunião com a comissão organizadora e o evento então ficou transferido, vai ficar na Casa de Cultura, porque o trajeto é mais curto, até porque tem muitas pessoas com dificuldades de mobilidade. Sim. Então a gente acabou pensando nisso, né? Tem pessoas fazendo inscrições de excursões de diferentes lugares, vem pessoas do Paraná, de Santa Catarina, de Rio Grande do Norte, até agora que já se inscreveram. Então a gente também teve que pensar e adaptar o evento. Então por isso não vai ser mais no CTG. Ele vai começar no Memorial, em frente ao cemitério, vem pela Rua Júlio de Castilhos, passando pelas casas onde Lawrence viveu, e termina ali na Casa de Cultura com a abertura da primeira exposição. Depois tem um intervalo para almoço e 14 horas retorna ali na Casa de Cultura, né, do lado de fora, é claro, porque Sim, vai ter bastante gente, com as palestras e depoimentos. Um momento que com certeza vai ser muito lindo. E a gente pensou também ali, né, por conta da sombra, né, é mais agradável, é mais fresquinho, né, o pessoal que vai estar ali, né, vai poder sentar, vai ter as cadeiras, o pessoal vai poder desfrutar de um lugar... A gente vai deixar a praça ainda mais aconchegante, muito né? Muito mais. Já tá sendo lá trabalhada, tá passando por uma revitalização intensa nesses dias. Sim. Agora, até o dia 17 vai estar linda, maravilhosa, né? Como o Dom Feliciano costuma deixar a praça nessa época, então a gente pede também que todos ajudem a cuidar. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre quem é Lawrence. A gente tá falando aqui desse evento, né? Então quem é essa pessoa que merece um evento um dia inteiro de comemoração? Com certeza, nós temos que falar muito sobre ele, né? Pra quem não conhece, a gente vai fazer um resumo, porque um podcast deveria ter muitas horas pra caber a história de Lawrence. Mas a gente convida você também a conhecer o Museu Municipal, que fica na entrada da cidade, junto à Casa de Cultura. Lá tem bastante coisa sobre Lawrence, tem pessoas para dar essas explicações para vocês. Tem o livro da escritora Luciana Novinsky, que pode ser adquirido na Casa de Cultura, onde tem muita coisa sobre Lawrence também. Então, são indicações para você. Mas, para tirar a curiosidade do pessoal, tem muita gente que mora em Dom Feliciano e não sabe quem foi Lawrence, né? Sim. E ele foi tão importante que tem escola com o nome dele, tem biblioteca com o nome dele, né? Tem rua. Inclusive a minha rua se chama Francisco Valdomiro Lawrence. Olha só, é muito importante, né? Então, Lawrence era intelectual, professor, filósofo, médico homeopata, escritor, publicou 73 obras, tradutor, astrônomo, astrólogo, poliglota, dominava mais de 100 idiomas
Esperantista, agricultor, poeta, filantropo, patrono de uma loja maçônica, delegado-geral do Círculo Esotérico do Pensamento no Rio Grande do Sul, doutor em Cabala pela Ordem Cabalística da Rosa Cruz e médium renomado que dedicou sua vida fazendo bem ao próximo. Só aqui a gente já pode fazer alguns parênteses. O pessoal já comenta que ele foi um dos maiores médiums da humanidade. Tanto que após a sua morte, ele foi psicografado por Chico Xavier. Sim. Que também é muito conhecido, né? Imagina uma pessoa que teve todas essas profissões, né? Raquel, não falando da nossa idade, né? Não. Mas quem não lembra do Almanaque do Pensamento? Todo fim de ano a gente comprava para ver as previsões do ano seguinte. Sabe quem fazia? Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier, não. Lorenz. Perdão, estamos Lorenz. aqui, né? Francisco Valdomiro Lorenz, gente. Então, assim, por muitos anos, né? Francisco Valdomiro Lorenz era o responsável pelas previsões do Almanaque do Pensamento, que era famosíssimo na época. Todo mundo chegava no final do ano, né? Tinha que correr Ter as atrás, previsões, ter né? as previsões. Tinha que correr, às vezes esgotava e sempre dava certo. Eram previsões, né? E tem previsões até hoje que continuam dando certo, que ele fez previsões a longo prazo também, né? Quem tiver a oportunidade de ler alguns manuscritos dele, né? Ali na Casa de Cultura, alguns livros, vai se deparar com várias previsões. E lembrando que esses manuscritos só tem aqui em Dom Feliciano. E como ele veio da Tchecoslováquia e praticamente direto para Dom Feliciano, só tem a história dele no Brasil aqui. Então, é só Dom Feliciano que pode fazer uma homenagem para ele. Ele foi tão diferenciado em tudo que ele fez, de uma importância enorme. Imagina, ele leu aos 5 anos de idade, sem ser alfabetizado, né? E de uma família totalmente carente, que não tinha condições de colocar em escolas, né? Hoje a gente tem toda a tecnologia, imagina tantos há 150 anos atrás, que seria a data agora, dia 24 de dezembro, que ele completaria, se ele estivesse vivo, 150 anos, né? Sim. É por isso que a gente está fazendo essa primeira jornada, né? Para reverenciar a Lorenz. E aos 17 anos, Lorenz já era professor e falava fluentemente a língua inglesa, o francês, o alemão, o italiano, o hebraico, o árabe, grego, chinês e o aramaico, que era a língua falada por Jesus. Isso aos 17 anos, gente. É impressionante, né? Impressionante. É algo assim que nasceu com ele, porque ele não tinha como estudar, né? E a gente vê os depoimentos das pessoas, né? Quem ouve falar, só de ouvir, ela pode até não acreditar, mas quando tu vê pessoas que tiveram esse contato com ele, que falam sobre ele, né? É incrível. Em 1891, ele teve que deixar a Tchecoslováquia porque as ideias dele, religiosas, e também o ideal político dele, democrático e de bem comum, não combinavam com o país, né? Não combinavam com o lugar onde ele morava, e ele foi inclusive ameaçado de morte, né? E um amigo dele estava para vir para o Brasil e ficou sabendo que o governo estava pensando em matar Lorenz e a família dele, e disse assim: olha, Lorenz, eu acho que tu tem que sair daqui, né? Eu tenho uma passagem para o Brasil, quem sabe tu vai no meu lugar. E foi onde ele veio parar aqui no Brasil, que era um lugar que ele já planejava vir, né? Ainda bem, e ainda mais Dom Feliciano. Então, um amigo, ao saber que queriam tirar a vida de Lorenz, cedeu a sua passagem e assim Lorenz veio para o Brasil. Em 1893 ele chegou aqui, passou por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto Alegre, até que recebeu 2 lotes de terra do governo do Rio Grande do Sul e veio parar na colônia São Feliciano, né, que hoje é Dom Feliciano. Isso fez tanto bem para Dom Feliciano, né? Tanto bem. E aí ele já tava com 22 anos, mesmo assim, muito novo. Nossa, imagina, com 22 anos ele já tinha uma... E uma curiosidade... Uma longa história de vida. Que ele não sabia falar o português. E esse amigo deu pra ele um dicionário português. Pra ele vir na viagem. Estudando. E ele chegou aqui falando português. Falando português. Né? E quando ele chegou em Dom Feliciano, ele já começou sendo importante aqui, porque tinham muitos imigrantes poloneses, né? E os poloneses não conseguiam falar português, o pessoal do Brasil não conseguia falar polonês e estava tendo uma dificuldade de comunicação. E Lorenz chegou e criou dicionários.
Sim. E começou a ajudar eles nessa comunicação. Em toda a história dele, tu sempre vê ele ajudar as pessoas. De graça. De graça. Nunca cobrou nada. Ele nunca cobrou nada, ele ajudava de graça. Né? E aí ele veio pra cá pra ser agricultor, né? Na linha Apolinário, que hoje é a Nap Silveira. Sim. Então ele ganhou esses 2 lotes de terra do governo e fixou residência como agricultor muito, muito pobre. Conheceu a dona Ida Kraszewski, que é de origem alemã, Sim. né? E casaram-se. Tiveram, assim, 13 filhos. Bem pouquinhos filhos, né? Tiveram 13 filhos. E o primeiro, 13 filhos legítimos, adotaram 8 e hospedaram inúmeros. Né? O coração dele era gigante, não né? Se tem nem não se sabe nem ao certo quantos eles hospedaram para ajudar na educação, no ensino, né? Ele praticava caridade, na verdade, né? Todos os dias. Todos os dias, acho que todos os minutos da vida dele, né? E aqui nessa questão dos filhos, ele tem uma história muito triste, né? E que bom que ele não desanimou, porque o primeiro filho dele morreu de fome. Pois é. Ele ganhou esse lote de terra, ele cultivava, era muito trabalhador, mas um vizinho colocou fogo na terra do vizinho, né, pra limpar, que era um Imagina, costume com tanta antigo. bondade ainda existia maldade, né? Já existia, na verdade. E na verdade foi sem querer, porque o vizinho colocou fogo na terra do vizinho ali pra limpar a propriedade, coisa que o pessoal fazia passou, muito. Né? E o fogo passou pra propriedade de Lawrence e queimou toda a sua produção. E nisso o vizinho foi lá e deu novas sementes para Lawrence. Mas só que até daí germinar, crescer, né? E aí veio uma seca. Pra ajudar. Pra ajudar. Seca, não conseguiu produzir. Nisso a esposa de Lawrence estava grávida, ganhou nenê. E não conseguiu produzir leite suficiente porque eles não tinham o que comer. Eles comiam inhame o dia inteiro, 24 horas. Era o que eles tinham. Quando eu escutei essa parte da vida dele, a única coisa que me veio na mente é a fé. Pra não desanimar as pessoas. Se tu tiver a fé, tu pode não ter mais nada, mas se tu tiver a fé, é tudo que tu tem, né? E aí eles perderam esse primeiro filho pra fome. Olha que triste, uma pessoa tão culta, tão inteligente. Qualquer outra pessoa, né, no lugar dele ficaria desanimado e, né? E além de ter os deles, adotar 8, ainda abrigaram muitos, Sim. né? Gratuitamente para que esses jovens pudessem estudar. E aí, Lawrence, então, passou a ministrar aulas em Dom Feliciano, né? Começou a ensinar as pessoas a ler, escrever, principalmente as crianças. Ele auxiliava muito também como tradutor e elaboração de documentos, porque ele era uma das pessoas mais inteligentes da época, né? E nunca cobrava nada. Então, ele era tradutor do povo que tinha uma dificuldade de se comunicar por causa da imigração polonesa. Ele ajudava na organização de documentos e não cobrava nada. Então, além disso, além de ensinar a ler e escrever, além de ser importante na comunicação dos imigrantes, ele ainda era médico homeopata. Pois é, tem a história dele que ele trabalhava o dia todo na lavoura e de noite ele ainda, né? Ele trabalhava um turno na lavoura, outro turno ele dava aula e à noite, em vez de descansar, ele trabalhava como médico homeopata, né? Ele desenvolvia medicamentos homeopáticos. E aqui, gente, a gente acabou de passar pela pandemia da Covid. Pois eu ia te falar. Na época, em 1918, teve a gripe espanhola. Matou muita gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? E aqui na região não foram registradas mortes. E sabem por quê? Porque Lawrence criou um antídoto, uma espécie de vacina. E toda a população tomou. E não registrou mortes. As pessoas mais antigas contavam essas histórias desse medicamento que ele produziu e que veio a salvar o pessoal dessa pandemia que teve, né, há muitos anos atrás. Isso, e que foi tão grande quanto essa da Covid, né, que matou tantas pessoas também. E aí, gente, naquela época, para dar aulas, tu tinha que ir com frequência no governo do estado, fazer uma prova frente a frente pro pessoal lá da Secretaria de Estado, não sei como é que era na época, como é que não era secretaria, mas pro Estado, avaliar os teus conhecimentos e dizer se tu poderia continuar dando aula ou não. E aí, em 1906, Lawrence foi junto com outras pessoas que ministravam, né? E o pessoal da época ficou encantado, disse, não, tu tem muito conhecimento. E quiseram até oferecer um cargo para ele de chefia no Estado.
E ele não quis. Se chama humildade, né? Porque a missão dele era em Dom Feliciano, ele precisava voltar para continuar ensinando o povo a ler e escrever. Já estava destinado que seria Dom Feliciano, né? Já estava destinado. E aí, em vez de ele poder dar aula apenas para séries iniciais, ele pôde então dar aula a nível estadual para alunos maiores. E olha só o que ele ensinava na época, gente. Línguas, matemática, português, geografia, história, física, química, agronomia, botânica e zoologia. Ele dava aula de tudo isso. Ele era um professor de todas as matérias. De todas as matérias. Um professor de vida, né? De vida. Pra gente que tem estudado aos poucos a história dele, como a Raquel falou no começo, cada vez que a gente fala sobre ele com alguém, esse alguém tem algo novo. Ou vai falar com alguém, sempre tem alguma coisa, né, de novidade pra contar sobre Lawrence. E ele teve uma participação muito importante na escrita, porque ele continuou a sua jornada escrevendo centenas de artigos para jornais e revistas do Brasil e fora do Brasil, inclusive lá para Tchecoslováquia, Colômbia e Japão. Olha só, gente. A inteligência dele era muito aguçada, né? Além de livros com temas profundos sobre vida, amor, Deus, fé, espiritualismo, alegria, sentimentos, pensamentos, mistérios, astrologia, curas, ervas, verdade, justiça, comunicação espírita, entre outros. Esses eram os temas mais abordados por ele. Eu imagino como ele era ocupado, né? E de uma bondade tão grande. E naquela época também, gente, o papel era muito caro. Não era que nem hoje, que tu tem acesso fácil, tu compra um caderno, tu compra folha de ofício, enfim. Tudo era difícil, né? Era muito caro. Então, ele rascunhava muitas coisas, psicografava muitas coisas em cantos de papel, de livros, de jornais. Então, já pensou se alguém tem isso para nossa exposição guardado? Um bilhetinho de Lawrence? Qualquer bilhetinho para nós tem uma importância tão grande, né? Então, ele guardava os pacotes de pão, ele guardava todo tipo de papel para poder usar, para fazer os seus livros, os seus artigos. Olha só que importância, né? Hoje a gente não dá valor, né? Não dá valor. E não dá valor e a dificuldade que era na época, né? E ele sempre achava um jeito. É aquilo que a gente diz, né? Que quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa, né? Imagina com tantas dificuldades que ele enfrentou na vida se ele tivesse desanimado e, né, desistido. Ainda bem que não desistiu, ainda né? Bem. Lawrence deixou num rascunho a oração do Pai Nosso em 100 línguas com a respectiva pronúncia. Olha que grandiosidade. Não tem nem... E ele estudou o aramaico para poder apreciar o Sermão da Montanha, que era a língua falada por Jesus Cristo na sua originalidade. Então não bastava se conectar com Cristo, né, fazer a oração da montanha, tinha que ser em aramaico para se conectar ainda mais. Ele está mais próximo de Jesus Cristo. Ele escreveu ainda o nome de Deus em 365 línguas. Isso, quando eu descobri, eu fiquei maravilhada, né? Incrível. Incluindo idiomas e dialetos, porque ele reverenciava a Deus diariamente, né? E não bastava reverenciar a Deus, tinha que ser de um jeito diferente todos os dias. Todos os dias, uma língua diferente para reverenciar a Deus. Além de ser espantoso, tanto conhecimento, é admirável tanto amor por Deus, por Jesus. Para mim, existe muito mistério ainda sobre. Sem dúvidas, sem dúvidas. E a oração da Ave Maria ele escreveu em 22 línguas. E ele era muito devoto de Nossa Senhora de Częstochowa, que é a padroeira do nosso município. E a rainha da Polônia. Né? E ele veio a falecer, então, no dia 24 de maio de 1957, em Porto Alegre. E em 2012, teve seus restos mortais trazidos para Dom Feliciano através de um projeto e um trabalho desenvolvido pela Luciana Novinsky, diretora de cultura da época, e que também escreveu o livro Francisco Valdomiro Lawrence, Um Homem Além do Seu Tempo. Maravilhoso esse livro. Gente, isso é um resumo de um grande homem, né? Resumo. Um pequeno resumo. A nossa vida se resume o quê? 3 linhas.
E ele, a gente falou várias folhas aqui, tem muito Tem que mais, escrever gente. sobre ele, porque tu não consegue falar, não tem lembra. como. Pode estudar à vontade, que alguma Quando coisa tu vai puder esquecer. estudar, que tu vai esquecer, né? É. Então, aproveitando, Raquel, gostaria de te parabenizar e te elogiar também, porque o teu departamento, junto com a educação, desenvolveu o projeto Turismo nas Escolas, Sim. onde a gente conseguiu passar também a história de Lawrence para os alunos, né? Tem alunos na fila de espera, né? Tem pessoas, e os que vieram primeiro, eles querem voltar. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Quando uma professora, né, entrou em contato com a gente e disse assim, gurias, o projeto foi tão bom que tem aluno que recém veio e quer vir de novo. Quer vir de novo, pra ouvir mais sobre, né? Não só sobre Lawrence, até porque Sim. tem um roteiro extenso, onde a gente visita vários pontos em Dom Feliciano, contando a história, deixando eles participar com perguntas, né, Sim. tirando fotos, despertando a curiosidade e apresentando um Dom Feliciano E nada com melhor, olhos. né, do que os nossos jovens, né, ter esse conhecimento sobre a nossa cidade, sobre Dom Feliciano, sobre os nossos pontos turísticos e o mais importante, sobre Lawrence, né? Porque se a gente não conhece a nossa história, acho que a gente até tem dificuldade de se entender e de projetar o futuro, né? Sim. Porque a gente é uma história, na verdade. Cada pessoa é uma história. E a gente tem tentado reunir essas histórias, então, através dos departamentos de turismo, de cultura, junto com o departamento de comunicação da prefeitura, para que Dom Feliciano conheça mais Dom Feliciano e suas histórias, como essa de Lawrence. E a gente até quer agradecer, né, a administração por ter nos abraçado nesse projeto, né, que a gente possa... Que são vários projetos paralelos, na verdade, São, né? são vários. É evento de Lawrence, é turismo nas escolas, é algumas novidades que a gente está trabalhando aí na cultura e no turismo. E a gente fica muito feliz quando a gente tem, né, esse apoio, né, da parte da administração, porque a gente sozinho não consegue, né, Aline, fazer as coisas que a gente gostaria. Mas aos poucos, né, a gente vai caminhando e a gente vai fazendo, né? E é isso que a gente sonha para Dom Feliciano, né? E assim o melhor. trabalho vai aparecendo, Claro. né? E a gente conta também com a comunidade, porque ninguém faz nada sozinho, Isso. né? São O poder público, ele dá o nos pontapé apoia, inicial. né? E a gente faz. E a comunidade é o principal, é primordial, na verdade, né? Pra Que nem nós. essa ideia do turismo nas escolas. Pensa bem que legal tu receber, agora no fim de ano, familiares que faz tempo que não vêm para Dom Feliciano, né? E o teu filho que estuda diz assim, ô pai, ô mãe, vamos levar eles para passear em Dom Feliciano? Agora eu sei os pontos turísticos, eu sei a história para contar para Sabe eles. como falar sobre, né? Então é muito legal, a gente espera que isso aconteça. Se acontecer, contem pra gente. Contem pra gente que a Aline já vai fazer uma matéria, já vai divulgar. Já vamos divulgar isso aí. E vamos ver que o nosso trabalho tá dando resultado, né? Com certeza, né? Já está dando resultado. Já está dando resultado. Esse é o Pode Mais, podcast aqui do Dom News, mais interessante do que você pode imaginar. E para que ele vá ao ar, a gente precisa de patrocínio. Então, se você está vendo, ouvindo e quer patrocinar, entre em contato com a gente e apoie essas boas ideias, esses bons assuntos. Com a gente, lojas Benoit Dom Feliciano, Focus Energia Solar, Ótica Central, Ozonioterapia e Tecmark Mahindra. E vamos voltar então, reforçar o convite para você vir participar da primeira jornada espiritual para Lawrence, que a gente falou no comecinho do podcast. Aí agora a gente falou bastante sobre quem é Lawrence, né? E a gente quer reforçar o convite para você vir. Anota aí, 17 de dezembro, aniversário de Lawrence. Ele faria aniversário 24 de dezembro, véspera do Natal. Isso aí. Mas como seria muito perto das festividades de fim de ano, ficou então no dia 17. A partir das 10 horas da manhã, uma cerimônia de abertura no memorial na rua Júlio de Castilhos, em frente ao cemitério, também com inauguração de uma placa que faz referência ao memorial e a dona Ida Kraszewski, esposa de Lawrence, que está lá enterrada também. Depois a gente tem uma caminhada de aproximadamente 800 metros que vai passar pelas casas onde Lawrence viveu, que fica na mesma rua do memorial. E vamos em direção à Casa de Cultura. Nessas casas também serão inauguradas placas que ficarão permanentemente em frente às casas, para que as pessoas que não puderem vir no evento, né, depois tenham referência do que representa essas casas. Sim, até as pessoas aqui do nosso município que ainda só ouviram falar, eles vão ter essa oportunidade de fazer este caminho, né, do memorial até a Casa da Cultura, onde vai já estar ali as placas, né, nas casas onde Lawrence viveu. E
Por volta de 11 horas, então, termina essa caminhada na Casa de Cultura, que é tudo na mesma rua, no mesmo caminho, para facilitar. E nós estaremos, então, fazendo a abertura da primeira exposição em homenagem a Lawrence, que se chama Dom Feliciano, Lar de Lawrence. E a gente convida você a conhecer essa história, então. Às 14 horas, retornam as atividades com palestras e depoimentos, também na Casa de Cultura. O evento ele é todo gratuito, mas a gente tá pedindo para quem puder fazer a doação de 1 quilo de alimento, porque como o Lawrence praticava a caridade, né? Esses alimentos serão doados para uma campanha solidária que vai fazer a distribuição desses alimentos, então, na semana que antecede o Natal. Sim, e aproveitando o evento, a gente já pode dar continuidade nesse trabalho tão bonito que era, né? De poder ajudar as pessoas que precisam, né? De alimentos no final do ano, nada mais justo, né? O Natal. E fica o convite, né? Que cada um que possa doar 1 quilo de alimento, né? Isso. E também serão confeccionadas camisetas, mas aí é a parte da prefeitura, né? Que vai ser com Dom Fatur, para que as pessoas que queiram estar, então, caracterizados com o evento, com a imagem de Lawrence, uma frase legal, nós vamos estar divulgando sobre a venda dessas camisetas. Eu acredito que semana que vem a gente já vai ter algumas, né? A pronta entrega para o pessoal poder ver. E quem quiser, então, né, essas camisetas estarão sendo vendidas, a gente vai divulgar aqui no Dom News e também no Dom Fatur, para as pessoas saberem como compra, qual o valor, né, como encontrar, ou então fazer a sua encomenda. E qualquer dúvida quanto ao evento, né, a gente pode deixar o meu número de telefone para tirarem dúvidas, as pessoas podem mandar mensagem ou ligar, que a gente está sempre disponível, né, para atender o pessoal, tanto aqui do nosso município, quanto de cidades vizinhas ou outros lugares que queiram vir participar do evento. Isso. Né, na programação a gente coloca que a gente pede que as pessoas se inscrevam pra gente ter noção do número de pessoas que vai vir, pra gente poder acolher melhor, né? Mas não é obrigatório. Quem quiser vir, vem, fica à vontade. Mas quem puder se inscrever pra gente saber quantas pessoas vêm, melhor. Então, dúvidas, inscrições, informações, pode procurar o Departamento de Cultura com o diretor Érico, pode procurar o Departamento de Turismo com a diretora Raquel, pode me procurar, pode procurar o Dom News, pode me procurar enquanto diretora de imprensa, né, e comunicação da prefeitura. Estamos todos à disposição para fazer desse um grande evento que vai ser anual. Esse é o primeiro de muitos. Nossa, foi o pontapé inicial e vai ser o primeiro de muitos e muitos, né? Então era isso, diretora Raquel? Isso aí. Fica o convite para todo mundo, né? Para o pessoal do nosso município e os municípios vizinhos, cidades vizinhas, né? Que queiram se fazer presente nesse evento. Para nós vai ser um motivo de muita alegria recebê-los aqui em Dom Feliciano. Venha vivenciar Lawrence, conhecer melhor Dom Feliciano. A gente te espera. Agradecemos então o patrocínio de Lojas Benoit. Procurando presentes de fim de ano, a Lojas Benoit tem para você com ótimos preços e condições de pagamento. Querendo economizar na sua conta de luz ou pagar sua taxa? Entre em contato com a Focus Energia Solar. Cuidar da saúde dos seus olhos é com a Ótica Central. E cuidar da beleza do seu corpo, do seu rosto, é com a ozonioterapia. E ainda, para renovar a sua frota de tratores, é com a Tecmac Mahindra. Um grande abraço e até o próximo podcast.